Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai assistir esta aula, mas que Deus possa abençoar o seu entendimento e o seu crescimento espiritual na palavra de Deus. A nossa lição de hoje da Escola Bíblica Pão da Vida está na sua apostilinha, na sua revista, aula de número 6. Nós vamos falar sobre a santificação, a excelência da ética cristã. O texto áureo está em Hebreus 12:14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Só nesse texto áureo de Hebreus 12:14 nós vemos a importância de estudarmos sobre santificação, porque sem ela ninguém poderá entrar na presença de Deus, né? Então, vamos atentar para o que vai ser ensinado hoje. Verdade prática: santificação é especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. As leituras diárias estão aí e eu quero ler alguns versículos da leitura bíblica em classe. 1 Pedro 1:13-23, que diz assim: portanto, cingindo os vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Eu queria ler até esse versículo 16 para a gente entender aqui que sempre houve a preocupação e o ensinamento apostólico, né, acerca da santidade que deveria haver na vida dos crentes, na vida dos discípulos de Jesus. E a santificação é um ato exclusivo do Espírito Santo na vida do crente, mas que tem algumas realidades que nós vamos aprender agora na nossa aula. Em primeiro lugar, a título de introdução, veja bem: Deus é absolutamente santo. Sua santidade é infinita e inigualável. Ele é santo em si mesmo, em sua essência e natureza. A primeira coisa que eu quero destacar aqui nessa introdução sobre essa santidade absoluta. Aqui nós estamos falando de santidade absoluta. A santidade de Deus não pode ser comparada, medida por nada nesta terra. A santidade de Deus não é apenas um atributo, vamos dizer assim, de ação, de atividade. Não, é a própria natureza de Deus. A própria natureza de Deus. A Bíblia diz: Deus é amor, porque a sua essência, a sua natureza é amor. A Bíblia também diz: Deus é santo. Não há nele sombra nenhuma de variação. A Bíblia chega a declarar que Deus não pode ser tentado. Deus não pode. Deus não sofre tentações. Deus não sofre assédios do inimigo, porque ele é perfeitamente santo. Partindo daí, nós temos uma outra declaração muito interessante que está aqui grifado em azul. Sua vontade, a vontade de Deus, é que os crentes reflitam. Refletir aqui vem de reflexo. Esse caráter de santificação no seu modo de vida. Ou seja, nós precisamos ser o reflexo da santidade de Deus. Em nós precisa brilhar, precisa manifestar de forma relativa, sim, de forma pequena,
verdade, mas a mesma essência da santidade de Deus. Em nós precisamos ser como espelhos que a luz do sol bate e reflete para quem quiser ver, né? Assim deve ser a santidade de Deus. A gente lembra, meus irmãos, em Mateus capítulo 5, Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aí ele diz: vós sois a luz do mundo, porque nós somos reflexos do sol da justiça que é Jesus de Nazaré. Você deve ser o reflexo da santidade de Deus nesta terra. Olhando para você, as pessoas precisam ver refletido a santidade de Deus. Nós vamos estudar então, em primeiro lugar, a santificação no Antigo Testamento. A ideia predominante de santificação ou santidade no Antigo Testamento é de separação, tanto de pessoas como de lugares, coisas para o serviço sagrado. Olha, separação. A palavra santos, santo, no hebraico, ela tem essa ideia de separar para o uso sagrado na casa de Deus. Tanto pessoas, lugares, coisas, era assim que se fazia no Antigo Testamento. Separar daquilo que é comum, daquilo que é imundo, para fazer a diferença, né? Veja aqui um outro conceito interessante. Profano. O que é profano? É aquilo que é fora do sagrado. Aquilo que não tem a santidade necessária para ser usado por Deus, para ser considerado por Deus, é profano. Ezequiel 22, 26. É aquilo que não faz parte do sagrado. Veja bem, havia vasos, havia bacias, havia espevitadeiras, havia pegadores, havia copos, havia pão, havia mesa, havia coisas dentro do templo. E estas coisas eram santas. Eram santas. Isto quer dizer, elas não podiam ser usadas em nenhum outro lugar, a não ser na presença de Deus, para ser usado, né? Para ser usado pelo Espírito Santo. Não podia, de maneira nenhuma, ser usado em outra coisa. Da mesma forma, irmãos, nós temos microfones na igreja, nós temos caixa de som, nós temos cadeiras, temos mesa. Aí de repente alguém chega para fazer uma festa de carnaval com bebida alcoólica, vem e pede emprestado 20 cadeiras e 10 mesas para colocar ali para fazer uma festa de carnaval. Você vai ter que dizer: não, meu amado. Essas cadeiras, essas mesas foram consagradas. Nós vamos já falar desse conceito, consagração, consagradas, santificadas para ser usadas no culto, usadas para adorar a Deus, para reunir os santos. Não pode ser usada em reuniões, atividades que são frontalmente contrárias ao exercício da adoração e glorificação a Deus, né? Por quê? Porque o que não é do templo, o que não é da presença de Deus é profano. É profano, né? Então veja aqui uma outra coisa interessante: consagração. O termo consagrar significa investidura de funções sagradas. Autorizar, habilitar, dedicar alguma coisa para o serviço de Deus. Quando a gente consagra um presbítero, consagra um diácono, consagra um pastor, nós estamos investindo essa pessoa de autoridade para atividades dentro do sagrado, dentro do templo, dentro da estrutura da igreja. Você não pode pegar uma pessoa, por mais preparada que ela seja, um vereador, um advogado, e colocá-lo para ser pastor sem essa devida consagração.
Essa consagração no Antigo Testamento era feita com óleo, era feito com outra coisa que nós vamos falar aqui de purificação, mas as vestes, a maneira de vestir, tudo era consagrado, santificado para fazer aquele objetivo, aquele propósito que era servir a Deus, né? Então, consagração é investir de autoridade, de vocação, uma pessoa para servir dentro do templo, dentro da igreja, dentro dos princípios e das atividades espirituais. Isso é muito importante, irmãos. Nós vamos já ver aqui que nós estamos falando do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento há também a consagração, né? Os sacerdotes, eles eram ungidos, eram aspergidos com sangue, eram ungidos com óleo, vestiam roupas novas, se lavavam na bacia para serem consagrados e servir no templo ao Senhor em santidade. Em santidade. Então isso é muito importante. Mas dentro dessa doutrina temos também a palavra purificação. O termo tahor significa puro, limpo, que vem do verbo tahir, que significa ser limpo, ser puro, e kadosh, que significa santo, do verbo kadash, que significa tornar-se santo. Eles pertencem à mesma semântica, o mesmo significado. Purificar tem a ver com tirar de você aquilo que não é puro. Purificar significa tirar aquilo que não pode entrar na presença de Deus, que não agrada a Deus. Tirar sujeiras, no Antigo Testamento, tirar sujeira, tirar algum mau hábito, né? Passar algum processo, algum tempo, né, de purificação para poder entrar no templo, entrar no lugar santo, entrar no Santo dos Santos, até no átrio para servir ao Senhor. Era preciso purificar-se. Era preciso tirar as vestes do dia a dia, tomar banho de água limpa, vestir-se, ser aspergido com sangue, purificação de pecados, purificação de atividades, de coisas que você vem fazendo. Então isso era muito importante, purificar-se para apresentar-se a Deus em santidade. Faz parte, olha, consagração. Consagração é você se dedicar, é você ser autorizado à dedicação de serviço a Deus. Purificar-se, tirar aquilo que não agrada a Deus para que você possa entrar na presença dele. E santificação é a separação para servir a Deus, viver uma vida separada para servir a Deus, né? Há uma outra coisa aqui, a gente entra no Novo Testamento. Santificação no Novo Testamento. Existem algumas diferenças do Antigo Testamento, mas que a essência é a mesma. Presta bem atenção. Na Nova Aliança, santificação é a semelhança do caráter de Cristo e o efeito real da salvação na vida cristã. Preste bem atenção aqui. No Antigo Testamento, santificação era uma separação física, era uma separação estética, física, às vezes geográfica. Você era santo quando estava lá no lugar santo, no templo, você era santo. O que era santo estava dentro daquela geografia. O que era santo estava dentro daquele momento no alto do monte. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, isso extrapola a geografia. Santidade vai com você para casa. Santidade vai com você para o emprego, santidade vai com você para o lazer, santidade vai com você. Por quê? Porque na Nova Aliança a santidade é a semelhança do caráter de Cristo na vida do crente.
Aleluia, né? E bem aqui no segundo ponto, a natureza da santificação no Novo Testamento. Ó. Não há no Novo Testamento ritual de purificação cerimonial ou legal de santificação, diferentemente da realidade do Antigo Testamento. Você não vai precisar trocar de roupa, tomar banho de água na porta da igreja para entrar para adorar. Não. Por que não precisa mais disso? Porque a nova aliança, ela é muito mais abrangente, ela é muito mais profunda. Nós fomos aspergidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Lembra que no Antigo Testamento, toda semana, quase todos os dias, havia israelitas matando um cordeiro, matando um bezerro, matando pombinhas, o sangue era aspergido na orelha direita, no pé, derramado óleo na cabeça para purificação, para santificação, para ofertas pelo pecado. Havia todo um ritualismo. Só que o Cordeiro de Deus veio e de uma vez por todas nos purificou pelo seu sangue perfeito e eterno, o sangue de Cristo Jesus. Né? Aí veja, a santificação, hoje, na vida do crente, ela ocorre de maneira instantânea. O que é instantânea, pastor? Ocorre de maneira automática, rápida. Assim, ó, você foi feito santo. Quando que isso acontece? Quando você vem para Jesus. Quando você aceita Jesus, você é separado do mundo no sentido espiritual. No sentido espiritual. É quebrada a separação entre você e Deus. Você entra na presença do Senhor e essa separação passa a ser entre você e o mundo de pecado, de devassidão. Então, quando a gente aceita Jesus, a gente sofre uma santificação instantânea. Nós somos declarados e somos feitos santos em Cristo Jesus. Por isso que tantas vezes o apóstolo Paulo fala nas cartas dele aos santos de Bereia, aos santos de Tessalônica, a todos os santos de Efésios, né? Porque é assim. Todos nós que estamos em Cristo Jesus somos feitos santos por causa de Cristo Jesus. Isso se chama, olha, santificação posicional. É uma santidade porque Deus te coloca numa nova posição em Cristo Jesus. Hoje você está sentado nas regiões celestiais por Cristo Jesus. Hoje você está noutra dimensão de vida, que é a vida cristã. E isso é santidade. Isso é santidade. Observe, irmãos, que a salvação, a obra da redenção, ela muda os nossos hábitos, comportamentos e a nossa mentalidade, a nossa posição hoje é outra. A gente quer Deus, a gente quer louvar, a gente quer adorar, a gente quer buscar a Deus. É posicionamento de nova vida em Cristo Jesus. Isso se chama santidade posicional, ok? Mas a santidade também é progressiva. Tá aqui, ó. A santidade também é progressiva. E o que é santidade progressiva? É uma santidade que acontece aqui, ó. Nos torna mais semelhantes a Cristo. O que é a santidade progressiva? É o teu crescimento espiritual. É o teu crescimento espiritual. É a constante purificação do sangue de Jesus, como está em 1 João 1:7. É a educação espiritual que Deus te dá por meio da palavra para você ir melhorando o seu caráter, melhorando a sua vida espiritual, se tornando mais semelhante a Jesus Cristo. Isso é santidade progressiva.
progressiva, quando você vai aprendendo a ser uma vida nova em Cristo Jesus, né? Olha aqui o ponto 3. O Espírito Santo é a fonte de toda a santidade do crente. E o Senhor Jesus é o nosso padrão, né? O Espírito Santo é que vai nos santificar através da obra. Nós estudamos na aula passada, você lembra qual foi o tema? O fruto do Espírito. O fruto do Espírito é a santificação do crente. Infelizmente, ainda hoje, nós temos uma mentalidade que a santidade é só mudar de roupa. É uma coisa meio arcaica do Antigo Testamento. Se você veste paletó e gravata, você está santo. Mas se está de bermuda, dando banho no cachorro, de camiseta ou sem camisa em casa, você não está santo. Está santo se estiver na igreja com a Bíblia na mão pregando, mas se estiver em casa brincando com os filhos, com os netos, abraçando a esposa, não é santo? Claro que é. Não depende da roupa que você está vestindo ou... Claro, irmãos, nós estamos falando aqui da questão que no Antigo Testamento era uma santidade estética, era roupa, era geográfica, se só é santo se estiver lá na igreja, mas na nova aliança isso vai muito mais além. Isso vai muito mais além. Claro que se você é santo interiormente e essa obra está na sua vida, a sua roupa vai ser decente, a sua roupa vai ser respeitosa, as suas palavras serão respeitosas, a sua maneira de tratar as pessoas será uma maneira educada, respeitosa e fina, né? Por causa da santidade de Deus na sua vida. Então olha só aqui, ó. Deixa eu ler essa parte aqui. Somos santificados por 3 coisas aqui, irmãos. Presta atenção. Somos santificados pela palavra. João 17, Jesus orou: Pai, santifica-os na tua palavra, né? Santifica-os na tua palavra. Cada vez que estamos aqui, cada vez que estamos estudando a palavra aqui, nós estamos sendo santificados. Pode ter certeza que esta palavra que eu vos transmito esta manhã, ela está produzindo santidade de Deus na sua vida. A palavra, presta atenção como você mudou, como a tua forma de falar, de agir e reagir mudou por causa da palavra de Deus. Somos também santificados pelo sangue, Hebreus 9:12. Né? Nós somos santificados pela purificação do sangue de Jesus. 1 João 1:7, que é um versículo muito conhecido, diz: se andarmos na luz, como na luz ele está. Andar na luz quer dizer andar em honestidade, em sinceridade, não com hipocrisia, não com mentiras. Andar na luz é andar na verdade do seu espírito, da sua palavra, né? Se andarmos na luz, nós temos comunhão. Temos comunhão. Temos prazer de estar na casa de Deus, de estar unido aos irmãos. E o sangue de Jesus nos purifica. Essas palavras, elas têm uma dinâmica. Elas têm um movimento. Enquanto você anda, se andarmos na luz. Enquanto você anda na luz, você vai sendo aperfeiçoado, você vai sendo purificado. Porque nós somos falhos, nós pecamos. Nós somos pecadores, pastor. A dinâmica da purificação nos mantém santos na presença de Deus. Lembra de Zacarias capítulo, se eu não me engano, capítulo 6, de Zacarias, fala de Josué, o sumo sacerdote que estava de veste suja, e Deus imediatamente tratou de trocar as vestes dele. É a purificação constante na vida do crente, é assim.
Você está andando em honestidade, Senhor, me ajuda, Senhor, tem misericórdia de mim. Deus troca tuas vestes, Deus te purifica, Deus te prepara, Deus te aperfeiçoa e você continua santo na presença do Senhor. Você também é santificado pelo Espírito, né? Essa santificação do Espírito, o autor, pastor pentecostal Donald G. diz: a santificação é a semelhança do caráter de Cristo. Nós estudamos na aula passada que o caráter de Cristo é o fruto. Então a santificação que o Espírito Santo produz em você é o fruto do Espírito. Aquelas 9 características, 9 dimensões do agir do Espírito Santo na sua vida: amor, fidelidade, bondade, benignidade, temperança, né? São 9 qualidades desse fruto do Espírito que é formando o seu caráter. É o caráter que gosta das coisas certas, é o caráter que é bondoso, é o caráter que é amoroso, que não vai condenar ninguém, que não vai julgar ninguém, que não vai discriminar ninguém, mas que sabe prezar, zelar pelas coisas verdadeiras e santas, né? É a semelhança do caráter de Cristo. Mas o que é ética? A nossa lição é santidade, é a excelência da ética. Ética é um estudo da conduta. Ética literalmente é traduzida aqui pela palavra ethos, hábito, costume. Aparece apenas em 1 Coríntios 15, 33, as más conversações corrompem a boa ética, os bons costumes. O que é ética realmente, para a gente aprender aqui? Vamos colocar aqui, ó. Ética é o conjunto de regras e princípios que regem a conduta do homem, né? Porque tanto pode ser crente como não crente, existe uma ética, né? Existe a ética religiosa, existe a ética política, existe a ética empresarial, né? É ética. Ética é agir corretamente. Ética é o princípio, a regra para você agir corretamente. Conta-se a história que alguém roubou a receita mágica da Coca-Cola e foi vender para a Pepsi. Você sabe o que aconteceu? A pessoa tomou aquela receita, devolveu, não leu, devolveu para a Coca-Cola. A Pepsi devolveu para a Coca-Cola a receita e denunciou a pessoa. Isso é ética empresarial. Você não deve crescer passando a perna nos outros. Lembra que o apóstolo Paulo disse que ninguém é coroado se não militar legitimamente? Se não militar, se não trabalhar, se não lutar, se não batalhar legitimamente. Até na guerra, meus irmãos, até na guerra entre os homens, entre as nações, existem leis, existem regras, sabia disso? Existem os inocentes. Quem não é soldado não pode ser morto, não pode ser torturado, né? Existem armas que são proibidas de serem usadas em guerra. E se você cometer esses erros de pegar um cidadão que não é soldado, não estava armado, e matá-lo ou torturá-lo, sabe? Você está cometendo um crime de guerra. É uma guerra, mas você não pode cometer esses crimes de guerra. Existe uma ética, né? Existe uma ética. E a ética cristã
é um estudo sistemático sobre os princípios e as práticas do que é certo e errado à luz das Escrituras Sagradas. A ética cristã é a mais elevada ética que existe. Quer ver aqui, ó, o tema da nossa lição, qual é mesmo? Vamos dar uma olhada aqui. O tema da nossa lição, olha, santidade, a excelência da ética cristã. Porque a ética cristã, ela não procura te mostrar apenas como você deve se comportar, como você deve se vestir, como você deve falar. Não, ela muda a tua vida. A ética cristã são princípios que vêm para mudar a sua vida. Você sabia que tem uma ética de como falar para juízes? Você tem que se tratar, o juiz de Vossa Excelência vai falar para uma autoridade religiosa, Sua Santidade, né? São princípios de fala para determinados grupos. Isso é ética. A ética cristã é muito mais elevada, porque fala de santidade, de mudança de vida, de valores, princípios à luz da Escritura Sagrada. Como diz Romanos 12, 1 e 2, não vamos viver conforme o mundo. O fruto do Espírito tem implicações profundamente éticas, né? Então, finalizando essa lição, é dizer isso: a santidade, a purificação pelo sangue de Jesus, tudo isso precisa manifestar esse resultado em você. Uma mudança de vida. Educação, fineza, gentileza, posicionamento, correção, né? Correção. Uma pessoa de um caráter fortalecido. Porque vai aparecer muitas pressões, vão aparecer muitas exigências na sua vida para você ter proveitos, ter privilégios, você negar a fé, sair da igreja, mas a santidade, a ética cristã te mantém no caminho de Cristo com fidelidade e santidade. Santificação é isso, irmãos. É consagrar a sua vida, dedicar-se a buscar o Senhor, a orar, a louvar. O cristão é uma pessoa sobrenatural, não é uma pessoa normal. Não é. O cristão não é uma pessoa normal. O cristão não tem os mesmos prazeres que aquele que não é cristão. O cristão não tem os mesmos sonhos que aqueles que não são cristãos. O cristão não tem as mesmas palavras daqueles que não são cristãos. Nós temos uma cultura, uma ética, nós temos uma natureza transformada pela santificação do Espírito Santo na nossa vida. Amém, queridos? Estuda novamente, compreende isso, que santidade é instantânea. Quando você aceita Jesus, Ele te traz para ser santo, mas também é uma santidade progressiva. Você vai aprendendo, vai amadurecendo, vai crescendo espiritualmente. Isso é santidade progressiva. Deus abençoe a sua vida. Seja santificado pela palavra, pelo sangue e pelo Espírito Santo. Fica na paz. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.